Imagina que você trabalha numa fábrica de carros há 30 anos. Você conhece cada parafuso, cada solda, cada peça. Você sabe exatamente como um carro é montado. Então um dia, alguém chega e diz: tudo que você aprendeu acabou de se tornar obsoleto. Isso não é ficção científica. Isso está acontecendo agora. Uma única máquina, está prestes a eliminar mais de 300 peças de um carro de uma vez só. E o nome dela é Gigapris 4.0. Pensa comigo por um segundo. Desde que Henry Ford inventou a linha de montagem em 1913, a forma de construir carros não mudou tanto assim. Claro, ficou mais rápido, mais automatizado, mais tecnológico, mas a lógica ainda é a mesma. Pegar várias peças separadas e juntar tudo num processo longo, cheio de etapas, cheio de trabalhadores, cheio de robôs fazendo tarefas específicas uma de cada vez. Por mais de 100 anos foi assim, mas a Tesla, com Elon Musk, decidiu jogar esse manual fora. A ideia começou com uma pergunta simples e absurdamente ousada. E se, em vez de montar 300 peças separadas, a gente fundisse tudo isso em uma única peça gigante? Todo engenheiro experiente da indústria disse que era impossível, que o alumínio não aguentaria, que as tolerâncias seriam um caos, que nenhuma máquina no mundo conseguiria fazer isso com precisão suficiente. E então a Tesla foi lá e fez. A primeira Gigapris, a versão 1.0, foi instalada na Gigafactory de Fremont, na Califórnia, em 2020. Ela já era assustadora, uma das maiores máquinas de fundição por injeção já construídas, capaz de produzir a estrutura traseira do modelo Y em um único bloco de alumínio. O que antes precisava de 70 peças soldadas virou uma só. O tempo de produção caiu, o custo caiu, a qualidade subiu, a indústria automotiva tradicional ficou de queixo caído, mas Elon Musk não parou por aí. Ele nunca para. Vieram a 2.0, a 3.0. Cada versão maior, mais poderosa, mais precisa. E agora, em 2025, o mundo está de olho na Gigapris 4.0, a versão que, segundo engenheiros e analistas do setor, não vai apenas melhorar o processo, ela vai reescrever as regras do jogo para sempre. E aqui está a pergunta que eu quero que você responda nos comentários agora. Você acha que as montadoras tradicionais como Toyota, Ford e Volkswagen conseguem competir com essa tecnologia? Ou elas já perderam a corrida? Comenta aqui embaixo. Sua opinião vai surpreender muita gente, porque o que você vai descobrir nas próximas sessões vai mudar completamente a forma como você enxerga a indústria automobilística. E tem uma informação específica sobre o que a Gigapris 4.0 faz de diferente, que vai te deixar com a mandíbula no chão. Continua comigo. Antes de falar da versão 4.0, você precisa entender o que é a Gigapris no fundo, porque sem isso você não vai conseguir sentir o tamanho do que está acontecendo. Vamos começar do zero. Quando uma montadora tradicional fabrica um carro, ela trabalha com um processo chamado de estampagem e soldagem. Basicamente, enormes prensas de aço cortam e moldam chapas metálicas em formatos específicos. Depois, robôs e trabalhadores soldam essas peças umas nas outras, parafuso por parafuso, ponto de solda por ponto de solda. É um processo que funciona, mas é lento, caro e cheio de pontos onde algo pode dar errado. Uma carroceria de carro típica pode ter entre 400 e 600 peças individuais só na estrutura. 400 a 600 peças. Cada uma precisa ser fabricada separadamente. Cada uma precisa ser armazenada. Cada uma precisa ser transportada até a linha de montagem. Cada uma precisa ser encaixada com precisão milimétrica. E cada uma é um ponto potencial de falha, de enferrujamento, de vibração, de barulho. Agora imagina substituir tudo isso por uma única peça. É exatamente isso que a Gigapris faz. A tecnologia por trás dela se chama die-casting de alta pressão ou fundição por injeção sob alta pressão. Em termos simples, alumínio líquido é injetado com força absurda dentro de um molde gigante. Em questão de segundos, esse alumínio esfria e se solidifica na forma exata que você quer. Uma peça única, sólida, sem soldas, sem juntas, sem pontos fracos. A giga-presa original da Tesla pesava mais de 430 toneladas. O tamanho de um prédio de 2 andares e ela conseguia aplicar uma pressão de até 6.000 toneladas no momento da injeção. Isso é mais pressão do que o peso de 4.000 carros empilhados sobre um único ponto. Mas por que isso assusta tanto as montadoras tradicionais? Por causa de um número simples: custo. Analistas da UBS, um dos maiores bancos de investimento do mundo, fizeram uma engenharia reversa completa no modelo Y da Tesla em 2023. O resultado foi chocante.
A estrutura fundida pela Gigapris custava 40% menos para produzir do que uma estrutura tradicional equivalente. 40%. Numa indústria onde a margem de lucro por carro muitas vezes é de menos de 10%. Isso é a diferença entre sobreviver e quebrar. E não é só o custo, é o tempo. Uma estrutura traseira tradicional leva horas para ser montada com dezenas de robôs trabalhando em paralelo. A Gigapris produz a mesma estrutura em menos de 2 minutos, 120 segundos. Do alumínio líquido à peça finalizada é o espaço. Sem precisar de linhas de montagem enormes, cheias de estações de solda, a fábrica fica menor, mais simples, mais barata de operar. É a qualidade. Sem soldas. Não tem pontos de corrosão, sem juntas, não tem barulhos e vibrações indesejados. A estrutura é mais rígida, mais leve e mais resistente ao mesmo tempo. Quando as montadoras tradicionais viram tudo isso, a reação inicial foi de negação. É uma tecnologia de nicho, não escala, tem problemas de qualidade, não vai funcionar em carros maiores. Mas então a Tesla instalou mais gigapresses em Berlim, em Xangai, em Austin, no Texas, e os números continuavam chegando cada vez mais impressionantes. E aí veio o silêncio. Sabe aquele silêncio de quem percebe que errou feio? Foi exatamente esse. Toyota, Volkswagen, General Motors, todas correr para desenvolver suas próprias versões. Algumas faliram antes de chegar lá, outras estão anos atrás. E enquanto elas tentam alcançar a Gigapris 1.0, a Tesla já está lançando a 4.0. É como tentar ganhar de Usain Bolt numa corrida quando você ainda está amarrando o tênis. Mas o que exatamente a Gigapris 4.0 faz de diferente? O que ela tem que as versões anteriores não tinham? A resposta para isso vai te deixar sem palavras. Tudo bem. Agora é onde a coisa fica realmente interessante, porque a Gigapris 4.0 não é só uma versão maior da anterior, não é só mais pressão, mais alumínio, mais rápido. Ela representa uma mudança de filosofia completa, uma mudança que, quando você entender, vai fazer tudo o que veio antes parecer primitivo. Vamos começar pelo conceito que está no centro de tudo isso. A Tesla chama de On-Boxed Process, o processo sem caixa, em tradução livre. A ideia é radical. Em vez de construir um carro como uma caixa, montando a estrutura de fora para dentro, peça por peça, você fabrica grandes módulos separados do carro ao mesmo tempo, em paralelo, e depois os une num único momento no final. Pensa assim, imagine que você está montando um quebra-cabeça. O jeito tradicional é começar por uma borda e ir encaixando peça por peça em ordem. O jeito da Tesla é montar vários grupos de peças ao mesmo tempo, o canto superior esquerdo, o centro, o canto inferior direito e depois juntar tudo de uma vez no final. Parece simples, mas as implicações são gigantescas. A Gigapris 4.0 foi projetada especificamente para esse processo. Ela não funde só a estrutura traseira ou a dianteira, ela funde módulos inteiros do carro, incluindo a parte central, onde ficam os passageiros. Estamos falando de peças ainda maiores, ainda mais complexas, com canais internos para cabos, dutos de ventilação e até estruturas de absorção de impacto já integradas dentro do próprio alumínio fundido. Isso nunca foi feito antes, em lugar nenhum do mundo. Mas como eles conseguem fazer isso com precisão suficiente? Afinal, uma peça gigante de alumínio fundido pode ter variações mínimas de temperatura, pressão e velocidade de resfriamento que mudam completamente o resultado final. A resposta está em algo que a Tesla chama internamente de simulação termal em tempo real. E é aqui que a inteligência artificial entra no jogo de um jeito que ninguém esperava. A Gigapris 4.0 usa um sistema de inteligência artificial que monitora mais de 200 variáveis simultâneas durante cada ciclo de fundição. Temperatura do alumínio líquido, velocidade de injeção, pressão em cada ponto do molde, taxa de resfriamento em regiões específicas, umidade do ambiente, até pequenas vibrações na estrutura da máquina. Esses dados são processados em milissegundos e o sistema ajusta automaticamente cada parâmetro para garantir que cada peça que sai da máquina seja idêntica à anterior, com uma precisão de menos de 0,1 milímetros. Para você ter uma ideia do que isso significa, um fio de cabelo humano tem entre 0,06 e 0,1 milímetros de espessura. A Gigapris 4.0 trabalha com a precisão de um fio de cabelo em peças que têm mais de 1,5 metros de comprimento. Mas tem mais. As versões anteriores da Gigapris usavam alumínio numa liga específica desenvolvida pela Tesla em parceria com a Hydra, a empresa italiana que fabrica as máquinas. Essa liga precisava passar por um processo de tratamento térmico depois da fundição para atingir a resistência necessária. Esse processo levava tempo e energia.
A Gigapris 4.0 usa uma liga de alumínio de nova geração que não precisa de tratamento térmico posterior. A peça sai da máquina já com as propriedades mecânicas finais. Isso elimina uma etapa inteira do processo de fabricação. Mais velocidade, menos custo, menos energia consumida. E falando em energia, a 4.0 também é significativamente mais eficiente. As versões anteriores consumiam uma quantidade absurda de eletricidade para manter o alumínio na temperatura certa e gerar a pressão necessária. A nova versão usa um sistema de recuperação de energia que reutiliza parte do calor gerado no processo, reduzindo o consumo energético em até 20% em comparação com a geração anterior. Agora imagina isso multiplicado por centenas de ciclos por dia, 7 dias por semana, em múltiplas fábricas ao redor do mundo. A economia é astronômica. Mas talvez o detalhe mais impressionante da Gigapris 4.0 seja algo que poucos analistas estão falando. Os moldes, as formas gigantes de aço dentro das quais o alumínio é injetado. Nas versões anteriores eram feitos de aço sólido usinado. Cada molde custava entre 50 e 100 milhões de dólares e levava meses para ser fabricado. Isso tornava qualquer mudança de design um processo lento e caríssimo. A Tesla desenvolveu para 4.00. Uma tecnologia de moldes impressos em areia com núcleos impressos em 3D. Em vez de usinar um molde sólido de aço, eles imprimem núcleos de areia compactada em alta resolução, que permitem criar geometrias internas impossíveis de fazer de outro jeito. Esses núcleos custam uma fração do preço e podem ser trocados em dias, não em meses. Isso significa que a Tesla pode mudar o design de uma peça estrutural do carro em questão de dias. Uma montadora tradicional levaria de 1 a 3 anos para fazer a mesma mudança. A velocidade de inovação que isso permite é simplesmente incomparável. Se você quer continuar acompanhando como essa tecnologia vai remodelar o futuro dos carros, da mobilidade e da indústria como um todo, se inscreve no canal agora, porque nas próximas semanas a gente vai cobrir cada avanço dessa revolução em tempo real. Aperta o botão, vale cada segundo. E com tudo isso que a Gigapris 4.0 traz, surge a pergunta mais importante de todas. O que acontece com as montadoras que não conseguem acompanhar esse ritmo? Quem sobrevive? Quem fica para trás? A resposta é mais brutal do que você imagina. Vamos ser diretos aqui. A indústria automobilística tradicional está enfrentando o maior desafio da sua história. Não é exagero, não é hype, é o que os números mostram. É o que os executivos estão dizendo em reuniões fechadas e é o que os analistas de Wall Street estão começando a precificar nas suas projeções. E tudo começa com uma matemática simples e brutal. Construir uma Gigapris 4.0 e toda a infraestrutura necessária para operá-la custa entre 400 e 500 milhões de dólares. É muito dinheiro, mas a Tesla recupera esse investimento em menos de 2 anos, porque a redução de custo por veículo produzido é tão significativa que os números simplesmente não mentem. Agora pensa do lado das montadoras tradicionais. Para competir com a Tesla usando a tecnologia Gigapris, elas precisariam essencialmente reconstruir suas fábricas do zero. Não é uma questão de instalar uma máquina nova numa linha existente. O processo unboxed que a Gigapris 4.0 exige muda completamente o layout da fábrica, o fluxo de produção, o treinamento dos trabalhadores, os sistemas de controle de qualidade, os fornecedores de matéria-prima, tudo. Estamos falando de bilhões de dólares de investimento por fábrica e as maiores montadoras do mundo têm dezenas de fábricas espalhadas pelo planeta. Mas o problema não é só financeiro, é cultural. Uma montadora como a Toyota passou décadas refinando o Toyota Production System, o TPS, é um sistema de manufatura tão eficiente e tão estudado que virou referência mundial. Universidades ensinam TPS, consultores ganham fortunas implementando TPS em outras indústrias. É a Bíblia da manufatura moderna. E agora essa Bíblia está sendo questionada por uma máquina que fazendo em 2 minutos o que o TPS leva horas para fazer. Não é fácil para uma organização de 80 anos de história olhar para isso e dizer: tudo que construímos precisa mudar. Mas algumas estão tentando. A Toyota anunciou em 2024 um investimento massivo em tecnologia de gigacasting, o nome genérico para o processo da Gigapris. Eles estão desenvolvendo sua própria versão com meta de implementação para 2026 e 2027. Mas os próprios engenheiros da Toyota admitiram em entrevistas que a curva de aprendizado é íngreme. Fazer uma peça grande de alumínio fundido com qualidade consistente é muito mais difícil do que parece no papel. A Volkswagen está numa situação ainda mais complicada. O grupo enfrenta uma crise financeira séria, com cortes de empregos, fechamento de fábricas na Europa e pressão crescente dos acionistas.
Investir bilhões numa tecnologia completamente nova nesse cenário é um risco enorme, mas não investir pode ser um risco ainda maior. A General Motors e a Ford estão no meio do caos da transição para veículos elétricos, ainda tentando ser lucrativas nesse segmento. A Ford perdeu mais de 4,7 bilhões de dólares na sua divisão de elétricos em 2023 bilhões. E agora precisam também pensar em como reformular o processo de fabricação inteiro. É muita coisa ao mesmo tempo. Enquanto essas gigantes tropeçam, outras empresas estão surgindo do nada usando exatamente a mesma filosofia da Tesla. A BD da China está avançando em velocidade assustadora. Eles já implementaram versões próprias de gigacasting em múltiplas fábricas e estão produzindo carros elétricos com custos que deixam as montadoras ocidentais sem resposta competitiva. Um carro elétrico básico da BYD custa menos de $10 mil na China. O carro elétrico mais barato da Ford custa quase 3 vezes mais. Isso não é coincidência, é o resultado direto de uma manufatura mais eficiente, mais moderna e mais corajosa. Mas aqui está o dado que mais assusta os executivos das montadoras tradicionais e que raramente aparece nas manchetes. Um estudo da consultoria AlixPartners, publicado em 2024, estimou que se a indústria automotiva tradicional não conseguir reduzir seus custos de fabricação em pelo menos 25% até 2028, mais de 30% das montadoras atuais não vão sobreviver como empresas independentes. Elas vão ser compradas, fundidas com outras ou simplesmente vão fechar 30%. Num setor que emprega direta e indiretamente mais de 8 milhões de pessoas só nos Estados Unidos e na Europa. E aqui está onde eu preciso te fazer uma pergunta pessoal. Você ou alguém que você conhece trabalha na indústria automotiva, seja numa montadora, numa fornecedora de peças, numa concessionária, porque essa transformação não está afetando só as grandes empresas, ela está chegando nas vidas reais de pessoas reais. Comenta aqui embaixo. A gente quer ouvir sua história, porque o impacto disso não é abstrato. Não é só número de planilha, é o emprego do seu vizinho, é a fábrica da sua cidade, é o fornecedor que abastece 50 famílias da sua região. E quando você entender como o mundo pós-Gap vai ser, como o carro que você vai comprar em 2027 vai ser completamente diferente do que você imagina, você vai entender por que essa transformação importa para todo mundo, não só para quem trabalha no setor. Isso é o que vem a seguir. Vamos sair por um momento dos números, das fábricas e dos executivos nervosos. Vamos falar de você, do carro que você vai comprar nos próximos anos, da experiência que você vai ter, do dinheiro que você vai gastar ou deixar de gastar. Porque a Gigapris 4.0 não é só uma história de tecnologia industrial, é uma história que vai chegar diretamente no seu bolso, na sua garagem e no seu dia a dia. E começa com algo que todo mundo reclama, o preço dos carros. Nos últimos 10 anos, o preço médio de um carro novo nos Estados Unidos subiu de aproximadamente 32 mil para quase 48 mil. No Brasil, a situação é ainda mais dramática. O preço médio ficou acima de R$170 mil em 2024, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, um carro popular, R$170 mil. E por que os carros ficaram tão caros? Parte da resposta está exatamente na complexidade do processo de fabricação. Mais peças, mais mão de obra, mais robôs, mais espaço de fábrica, mais logística, tudo isso vira custo e o custo vira preço na etiqueta. A Gigapris 4.0 ataca esse problema na raiz. Quando você reduz centenas de peças para algumas poucas peças fundidas, toda a cadeia de custo encolhe. A Tesla já demonstrou que é possível produzir um carro elétrico de qualidade com uma margem de lucro saudável a um preço significativamente menor do que a concorrência consegue. A projeção mais citada entre analistas do setor é que até 2027 a Tesla conseguirá produzir seu veículo de entrada, o famoso carro de 25 mil que Elon Musk prometeu com margem de lucro positiva. Algo que nenhuma outra montadora consegue fazer nessa faixa de preço com veículos elétricos. Mas não é só o preço que vai mudar. Hoje, quando um designer automotivo tem uma ideia para uma nova forma, uma nova curva, uma nova geometria de carroceria, ele precisa saber se aquela ideia é fabricável. Porque se não der para fazer com os processos existentes, a ideia vai para o lixo. Isso significa que boa parte dos carros que existem hoje tem o design que tem não porque é o melhor design possível, mas porque é o design que dá para fabricar com as máquinas disponíveis. Com a Gigapris 4.0, esse limite praticamente desaparece. Geometrias complexas que antes eram impossíveis de produzir em escala agora podem ser fundidas diretamente. Isso vai liberar uma geração de designers para criar carros com formas que hoje só existem em conceitos de ficção científica. E tem um aspecto do design que vai mudar de um jeito que pouquíssimas pessoas estão falando, o interior. Quando a estrutura do carro é feita de menos peças maiores e mais rígidas,
o espaço interno muda. Sem a necessidade de tantos elementos estruturais no assoalho e nas laterais, os engenheiros ganham liberdade para redesenhar completamente o habitáculo, a parte de dentro do carro onde você senta. Mais espaço, novos layouts. A possibilidade de carros compactos por fora que parecem SUVs por dentro. Mas talvez a mudança mais importante para o consumidor seja algo que você talvez nunca tenha pensado. A durabilidade. Um carro tradicional tem centenas de juntas, soldas e conexões. Cada uma dessas juntas é um ponto potencial de problema ao longo do tempo. Corrosão começa nas emendas. Barulhos e rangidos aparecem nas soldas envelhecidas. Pequenas deformações acumuladas nas juntas podem comprometer a segurança estrutural em décadas de uso. Um carro feito com estrutura Gigapris 4.0 tem muito menos desses pontos fracos. A estrutura é monolítica, um bloco só ou poucos blocos grandes. Isso significa que um carro fabricado com essa tecnologia pode ter uma vida útil estrutural significativamente maior do que um carro tradicional. Em teoria, a estrutura de alumínio fundido de um Tesla produzido com Gigapris 4.0 pode durar mais de 30 anos sem degradação estrutural significativa. 30 anos. O dobro da vida útil média de um carro convencional hoje. Pensa no que isso significa para o seu bolso a longo prazo. Mas aqui está o lado que ninguém quer falar abertamente. Essa durabilidade toda tem um porém. Quando a estrutura do carro é uma peça única fundida, o reparo em caso de acidente fica mais complicado. Numa estrutura tradicional, você bate a traseira e troca as peças danificadas uma por uma. Numa estrutura Gigapris, se o dano atingir a peça fundida principal, em muitos casos a peça inteira precisa ser substituída. Isso pode elevar significativamente o custo de reparos após acidentes. Algumas seguradoras nos Estados Unidos já começaram a ajustar suas tabelas de prêmio para Teslas produzidos com Gigapris. Exatamente por esse motivo. É uma troca. Carro mais barato, mais durável, mais eficiente, mas potencialmente mais caro de consertar se você bater feio. É uma conversa que a indústria vai precisar ter de forma aberta nos próximos anos. E por falar em conversas que precisam acontecer, existe um prazo específico que está deixando todo mundo na indústria de olhos abertos. Um ano que representa não só uma meta tecnológica, mas um ponto de não retorno para o setor automotivo inteiro. Esse ano é 2027 e o que vai acontecer nesse ano é o que você vai descobrir agora. Parece longe, mas não é. São menos de 2 anos, menos tempo do que leva para desenvolver um novo modelo de carro do zero, menos tempo do que muitas montadoras precisam só para aprovar um novo orçamento internamente. E é exatamente por isso que esse prazo é tão crítico, porque para muitas empresas o tempo de agir já passou, elas só ainda não perceberam. Então o que acontece em 2027 que torna esse ano tão especial? Não é um evento único, é uma convergência. Várias coisas chegando ao mesmo ponto, ao mesmo tempo, como ondas que se encontram no oceano e formam uma onda gigante que não dá para ignorar. Vamos por partes. Primeiro, a Tesla planeja ter a Gigapris 4.0 operando em todas as suas gigafactories principais até o final de 2026 e início de 2027. Isso significa Fremont na Califórnia, Austin no Texas, Berlim na Alemanha e Xangai na China. Todas produzindo com processo unboxed completo, com peças fundidas pela 4.0 e com a inteligência artificial de controle de qualidade em tempo real, funcionando a plena capacidade. Quando isso acontecer, a Tesla terá uma vantagem de custo de fabricação tão grande sobre qualquer concorrente que a diferença de preço nos carros vai se tornar simplesmente impossível de ignorar para o consumidor médio. Segundo, 2027 é o ano em que o carro de cifrão 5.0000000 da Tesla deve chegar ao mercado em escala, não como produto de nicho, como produto de massa, um carro elétrico, moderno, tecnológico, seguro, pelo preço de um carro popular a combustão hoje. Isso vai ser um choque para o mercado de proporções que não vemos desde o lançamento do Model T Ford em 1908. Terceiro, 2027 é também quando várias regulamentações ambientais na Europa e nos Estados Unidos entram em vigor com força total. A União Europeia exige reduções drásticas nas emissões médias das frotas das montadoras. Quem não cumprir paga multas bilionárias e a maneira mais rápida de cumprir essas metas é vender mais elétricos. E para vender mais elétricos, você precisa de elétricos baratos. E para ter elétricos baratos, você precisa de manufatura eficiente. E a manufatura mais eficiente do mundo nesse momento é a Gigapris 4.0. Entende a convergência? Quarto, analistas do banco de investimento Morgan Stanley publicaram um relatório em 2024, projetando que até 2027 a Tesla pode atingir uma participação de mercado global de veículos elétricos de até 22%, mais do que qualquer outra montadora individual no segmento.
Isso representaria uma aceleração enorme em relação aos números atuais e seria diretamente impulsionada pela vantagem de custo da Gigapris 4.0. Mas tem um quinto fator e esse é o que mais ninguém está falando. A Gigapris 4.0 não é o fim da linha. Enquanto a indústria toda ainda está tentando entender e copiar a versão 4.0, a Tesla já está trabalhando silenciosamente na próxima geração. Pessoas próximas ao projeto, engenheiros que conversaram com publicações especializadas como a Monroe Live e o Electri descrevem uma tecnologia que vai além de fundir partes do carro. A próxima evolução seria fundir sistemas integrados completos, estrutura, bateria e chassi numa única peça, o que a indústria chama de Celto Tobore ou CTB em escala máxima. Imagina, a bateria do carro não seria mais um componente separado instalado no assoalho. Ela seria parte da estrutura do carro, fundida junto, integrada, uma peça só que é, ao mesmo tempo, o chão do carro, a proteção dos passageiros e o reservatório de energia. A BD já começou a implementar versões iniciais disso. A Tesla está indo mais fundo. Se isso se tornar realidade em escala, e os engenheiros dizem que é uma questão de quando, não de se. O carro como você conhece hoje vai se tornar tão diferente do que vem por aí quanto uma carroça de cavalo é diferente de um Tesla Model S. E aqui está a parte que eu quero que você leve com você quando o vídeo terminar. Toda a grande revolução industrial da história seguiu o mesmo padrão. Primeiro, a nova tecnologia aparece e os especialistas dizem que é impossível, que não vai escalar, que tem problemas demais. Depois ela melhora mais rápido do que alguém esperava. Depois ela se torna um novo padrão e aí quem não se adaptou desaparece. A máquina a vapor fez isso com as fábricas movidas a água. A linha de montagem de Ford fez isso com a manufatura artesanal. A eletrônica digital fez isso com sistemas analógicos e agora a Gigapris 4.0 está fazendo com a indústria automotiva. Não é uma questão de torcer ou não torcer pela Tesla. Não é uma questão de gostar ou não gostar de Elon Musk. É uma questão de entender que uma tecnologia superior quando atinge escala muda tudo. Sempre mudou. Sempre vai mudar. E a diferença entre as montadoras que vão existir em 2030 e as que não vão vai ser determinada em grande parte pelo que elas decidirem fazer nos próximos 24 meses. Nos próximos 24 meses. Pensa que é muito tempo. Pergunte para a Kodak o que ela achava quando o iPhone foi lançado em 2007. Pergunte para a Blockbuster o que ela achava quando a Netflix começou a enviar DVDs pelo correio. Elas também achavam que tinham tempo. O relógio está correndo. Enquanto você assiste a esse vídeo, em alguma gigafore no mundo, uma Gigapris está injetando alumínio líquido no molde gigante, contando 120 segundos e produzindo uma peça que representa o futuro da mobilidade humana. 2 minutos. É o tempo que levou para você entender que o mundo dos carros nunca mais vai ser o mesmo. E por falar em futuro, que está chegando mais rápido do que a gente imagina. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre algo que vai te deixar ainda mais surpreso. Como a inteligência artificial está sendo usada para projetar carros inteiros do zero, sem nenhum engenheiro humano no processo. Do conceito ao protótipo em menos de 72 horas. Se você quer ser um dos primeiros a ver esse vídeo quando sair, se inscreve, ativa o sininho e fica aqui no canal, porque essa história está só começando.